O som dos galos anunciava mais um amanhecer no interior. E como em todos os dias, ele já estava de pé antes do sol tocar o horizonte. Ninguém imaginava que por trás daquele homem de olhar firme e mãos calejadas existia uma solidão profunda, escondida entre o cheiro da terra molhada e o silêncio dos currais. João, o fazendeiro mais respeitado da vila, vivia rodeado de vida, bois, cavalos, pássaros, mas dentro dele reinava um vazio que o tempo parecia não querer preencher. Você já se perguntou como alguém pode ter tudo e mesmo assim sentir falta de algo que nem sabe nomear? João tinha terras férteis, amigos leais e saúde de ferro, mas nenhuma dessas riquezas conseguia aquecer as noites frias que ele passava olhando o campo pela janela. E o que é pior, como se cura uma solidão que não se confessa nem para o espelho? A resposta ele próprio não sabia. Talvez o destino, esse caprichoso amigo dos que esperam em silêncio, tivesse guardado algo para ele. Algo que ainda não cabia em palavras, mas que estava prestes a florescer como a primeira flor depois da seca. Naquela manhã, o sol nascia preguiçoso sobre os morros, tingindo de ouro os telhados da vila. João seguiu sua rotina como sempre. O café preto, o chapéu de palha, o cavalo pronto à porta. Era um homem de hábitos firmes, moldado pelo trabalho e pelo tempo. Mas havia um incômodo novo dentro dele. Algo que nem a labuta conseguia calar. Um pressentimento suave, quase imperceptível, como o vento que antecede a chuva. Ele não sabia ainda, mas o destino já havia colocado em movimento os passos que mudariam o rumo de sua história. Enquanto ele revisava as cercas da fazenda, uma carroça subia lentamente a estrada de terra, trazendo alguém novo à vila. Alguém que carregava em si a doçura das palavras e a leveza de quem ensina com o coração. Era o início de algo que nem o próprio João, com toda a sua experiência, poderia prever. O amor chegava, discreto, em forma de professora. A carroça avançava lentamente pela estrada de terra, levantando uma fina poeira dourada sob o sol da manhã. Sentada no banco da frente, segurando firme uma mala pequena e um chapéu de palha, vinha Helena, a nova professora da vila. Seus olhos observavam curiosos o horizonte que se abria diante dela, o verde das colinas, o cheiro de café vindo das casas simples, o canto distante de um sanhaço entre as árvores. Era tudo tão diferente da cidade onde crescera, tão mais calmo e verdadeiro, que por um instante ela sentiu algo que há muito não sentia: paz. Helena havia aceitado o cargo na escola rural depois de meses procurando um novo começo. Depois de perder os pais e encerrar um noivado que nunca lhe trouxe alegria, precisava de ar fresco, de tempo e de propósito. A vila parecia o lugar certo para isso. As crianças precisavam de uma professora e ela precisava de algo que desse sentido aos seus dias. A mudança, porém, trazia um certo frio na barriga. Afinal, ela chegava sozinha, para um lugar onde ninguém a conhecia. Do outro lado da estrada, João estava terminando de consertar uma cerca quebrada perto da entrada de sua fazenda. O cavalo pastava calmo enquanto ele martelava o último prego. Quando ergueu o rosto para enxugar o suor da testa, viu ao longe a carroça se aproximando, balançando entre os buracos da estrada. O cocheiro, velho conhecido da vila, acenou. João respondeu o gesto e observou quando o veículo parou. De dentro dele desceu uma mulher de vestido claro e olhar curioso. "Bom dia", disse ela com um sorriso tímido. "Bom dia, moça. Vindo de viagem?" perguntou João, ajeitando o chapéu. "Sim, sou Helena, a nova professora da escola da vila. Estou um pouco perdida. O senhor sabe onde fica?" João apontou o caminho com a mão calejada. "Fica logo depois da igreja, à direita. Se quiser, posso acompanhá-la. Estou indo para aquele lado." Ela aceitou com gratidão. Caminharam lado a lado pela estrada e durante o trajeto trocaram palavras simples, dessas que nascem fáceis entre pessoas boas.
Ela falava sobre o prazer de ensinar, sobre as saudades da família, ele sobre a vida no campo, as colheitas e as manhãs frias. O jeito doce e educado dela contrastava com a firmeza tranquila dele. Ainda assim, havia algo em comum, uma serenidade que parecia brotar de dentro. Ao chegarem à escola, uma casinha branca cercada por jabuticabeiras, João segurou a mala de Helena e a ajudou a entrar. Lá dentro, os móveis simples e o cheiro de madeira velha mostravam o quanto aquele lugar precisava de vida. Ela olhou ao redor com ternura e disse: "É pequena, mas é linda. Com um pouco de cuidado vai ficar perfeita." João sorriu. "A vila inteira vai gostar de ter uma professora assim. As crianças vão aprender muito mais do que letras." Aquelas palavras, ditas de maneira sincera, tocaram Helena mais do que ele imaginava. Ela o observou por um instante, o rosto marcado pelo sol, os olhos firmes e gentis. Havia nele uma nobreza que o tempo não conseguiu esconder. Nos dias seguintes, a presença de Helena trouxe leveza à vila. As crianças iam felizes para a escola, as mães conversavam sobre a nova professora e os homens do comércio elogiavam sua educação e simpatia. João, embora não dissesse, começou a procurar motivos para passar por lá. Às vezes levava leite fresco, outras vezes deixava frutas colhidas de sua fazenda. Sempre encontrava Helena sorrindo, com as mãos cheias de livros e o avental manchado de giz. "O senhor trabalha demais", ela brincava, quando ele aparecia suado e com o chapéu nas mãos. "E a senhora ensina demais", ele respondia meio sem jeito. "Mas gosto de ver essa escola viva de novo." As conversas, a princípio rápidas, começaram a se alongar. Helena lhe contava histórias das crianças. Ele falava das plantações, das vacas e do tempo. A amizade cresceu devagar, regada por pequenos gestos. Uma xícara de café, um bolo feito às pressas, um sorriso trocado na saída da missa de domingo. Mas o que mais chamava a atenção era como os olhos de João mudavam quando a via. O homem reservado, acostumado ao silêncio dos campos, parecia ganhar cor perto dela. À noite, quando voltava para casa, lembrava-se do riso dela ecoando entre as árvores e sentia um calor estranho no peito. Não sabia dar nome àquilo, mas sentia que algo novo estava crescendo dentro dele. Helena também notava a gentileza de João. Achava bonito o cuidado com que ele tratava os animais e a forma simples de ver o mundo. Depois de tanto tempo cercada por gente apressada e fria, o jeito dele a fazia lembrar do que realmente importava. Às vezes, quando o via se afastando a cavalo pela estrada, pensava no quanto seria bom se ele voltasse no dia seguinte. O povo da vila, sempre atento, começou a comentar baixinho. "O fazendeiro anda visitando muito a escola", diziam uns. "A professora não tira o sorriso do rosto", diziam outros. João fingia não ouvir, mas no fundo sentia o coração bater mais forte a cada novo encontro. Certa tarde, uma tempestade se armou no horizonte. O céu escureceu e Helena ficou presa na escola, sem transporte para voltar para casa. João, que vinha do pasto, viu o vento se levantar e decidiu ir até lá. Chegou antes que a chuva caísse e encontrou-a fechando as janelas. "Achei que fosse melhor esperar passar", ela disse um pouco assustada. "Fez bem", respondeu ele, tirando o chapéu e sorrindo. "O campo às vezes é bravo, mas passa rápido." A chuva veio forte, e os dois ficaram abrigados ali, ouvindo o som das gotas batendo no telhado. Foi nesse silêncio que algo se transformou. O olhar dele encontrou o dela, e nenhuma palavra foi necessária. Por um momento, o tempo pareceu parar, como se o destino apenas aguardasse o instante certo para unir duas almas cansadas que, enfim, se reconheceram. O sol voltava a nascer preguiçoso sobre os campos quando Helena retomou suas aulas. A febre havia passado, mas algo novo pulsava dentro dela. Uma sensação de presença, como se João estivesse ali mesmo quando não estava. As crianças correram para abraçá-la, felizes por tê-la de volta,
E entre risadas e vozes animadas, ela sentiu que aquele pequeno prédio de madeira já era parte de quem ela era. No entanto, o que mais a alegrava era saber que, a qualquer momento, ouviria o som familiar dos cascos do cavalo se aproximando pela estrada. João, por sua vez, também havia mudado. Desde o dia em que cuidou de Helena, acordava com uma disposição diferente. As manhãs pareciam mais leves e o trabalho menos cansativo. Ele se pegava pensando nela enquanto alimentava os animais, imaginando o sorriso dela ao ver as crianças aprendendo as primeiras letras, ou o jeito delicado com que arrumava o cabelo atrás da orelha quando ficava pensativa. Era uma lembrança que o acompanhava, silenciosa, e o fazia querer estar por perto. Nos dias que seguiram, o fazendeiro começou a passar mais tempo na vila, sempre com uma desculpa simples, uma entrega, uma conversa com o padre, um concerto de portão. Mas no fundo, todos sabiam o verdadeiro motivo. A professora já fazia parte dos seus dias, tanto quanto o nascer do sol sobre a fazenda. Uma tarde, ele chegou com uma pequena caixa de madeira. Helena, curiosa, perguntou o que era. "Abre e vê", disse ele, com um meio sorriso. Dentro havia um conjunto de lápis coloridos, algo difícil de se encontrar por aquelas bandas. "As crianças nunca tiveram nada assim", murmurou ela, emocionada. "Achei que iam gostar." "E que a professora também", respondeu desviando o olhar envergonhado. Helena sorriu e pela primeira vez tocou a mão dele. Foi um toque leve, quase um agradecimento silencioso, mas bastou para deixar os dois sem palavras por alguns segundos. O tempo foi passando e a amizade se firmou como o tronco de uma árvore antiga. Eles começaram a se encontrar nas pequenas coisas, nas idas ao mercado, nas missas de domingo, nas caminhadas curtas ao cair da tarde. Às vezes, trocavam poucas palavras. Outras ficavam longos minutos conversando sobre tudo e nada. O silêncio entre eles nunca era desconfortável. Era um tipo de companhia que dispensava explicações. A vila inteira via o vínculo crescer. As comadres cochichavam na porta da igreja, os homens do armazém faziam piadas cheias de malícia, mas sempre com carinho. João e Helena não davam ouvidos. Era como se o mundo ao redor perdesse importância diante da paz que sentiam juntos. Certa manhã, Helena convidou João para conhecer um projeto que as crianças estavam fazendo, um mural de desenhos retratando a vila. Orgulhosa, mostrava os papéis coloridos pendurados nas paredes da escola. "Olha esse aqui", disse, apontando para um desenho. "É o senhor e seu cavalo." João olhou o rabisco e riu alto. "Fiquei mais bonito aqui do que na vida real." "As crianças só desenham o que veem de bom", respondeu ela sorrindo. O comentário o desarmou. Pela primeira vez, João sentiu o coração bater apressado como o de um rapaz. Aquela mulher, com seus olhos serenos e palavras suaves, estava devolvendo a ele algo que pensava ter perdido para sempre: a capacidade de se sentir vivo. Naquela mesma semana, Helena o convidou para jantar. Preparou uma mesa simples, com sopa de legumes, pão fresco e doce de abóbora. A casa cheirava a ervas e aconchego. João chegou um pouco nervoso, de camisa limpa e chapéu novo. Sentaram-se frente a frente, conversando sobre o tempo, as plantações e o futuro da escola. Mas entre as palavras, pairava uma ternura que crescia sem pressa, como a lua subindo sobre o campo. Depois do jantar, ela se aproximou da janela e disse: "Nunca imaginei que encontraria tanta paz em um lugar tão pequeno." João ficou em silêncio por um instante e respondeu: "Às vezes é o coração que precisa de espaço, não o lugar." Helena virou-se e o olhou com suavidade. O olhar dele, firme e tímido, sustentou o dela por tempo demais. O ar pareceu mais denso e um sentimento doce e incontrolável tomou conta dos dois. Nenhum gesto ousado, nenhuma palavra maior, apenas uma certeza mútua, simples e profunda, de que estavam exatamente onde deveriam estar. As semanas seguintes confirmaram o que ambos já sabiam, mesmo sem dizer.
João começou a ajudar na escola aos sábados, consertando o que fosse preciso, só para poder vê-la mais um pouco. Helena, por sua vez, arrumava um jeito de visitá-lo na fazenda, levando livros para as sobrinhas dele ou receitas que aprendia com as senhoras da vila. Um laço invisível os unia, feito de admiração, respeito e cuidado. João, o homem do campo, descobria que o amor podia ser silencioso e terno, tão natural quanto o crescimento do milho sob o sol. Helena, a professora da vila, percebia que o coração não escolhe hora nem idade para florescer. Ele simplesmente reconhece quando encontra abrigo. O campo parecia mais verde, o riso das crianças mais alto, e no meio da rotina simples da vila, entre o cheiro de terra e o som distante dos sinos da igreja, dois corações se encontravam dia após dia, aprendendo juntos o que é amar sem pressa, como quem planta e sabe esperar o tempo certo da colheita. Os dias seguiam tranquilos, e a amizade entre João e Helena florescia como uma plantação em boa terra. Havia risadas nas tardes de trabalho, olhares trocados durante as caminhadas pela vila, gestos que diziam o que as palavras ainda temiam pronunciar. Mas quanto mais próxima ela ficava, mais o coração de João se inquietava. Ele, que passara a vida enfrentando tempestades e perdas com firmeza, começou a sentir medo, um medo que não sabia nomear. Talvez fosse o receio de perder aquilo que mal começara a ter, ou de mostrar fraqueza ao deixar alguém entrar nas muralhas que construíra em torno de si. Certa manhã, Helena chegou à fazenda trazendo um cesto de pães e frutas. Era uma visita simples, como tantas outras, mas encontrou João com o semblante fechado, o olhar distante. Ele falava pouco, evitava o toque e parecia inquieto. "Está tudo bem, João?" perguntou ela, pousando o cesto sobre a mesa. "Está, sim. Só ando com muita coisa na cabeça", respondeu sem encará-la. Ela tentou mudar o clima, contou sobre as crianças e sobre um novo aluno que chegara de outra vila, mas João parecia ausente. Quando Helena se despediu, ele apenas acenou, sem o sorriso habitual. No caminho de volta, sentiu um aperto no peito. Algo havia mudado e ela não sabia o que era. Os dias seguintes confirmaram o pressentimento. João passou a aparecer menos na vila. As visitas à escola cessaram e até o padre notou sua ausência nas missas. Helena tentava compreender, mas a dúvida a corroía. Teria feito algo errado? Ou o sentimento que nascia entre eles assustara o fazendeiro mais do que ela imaginava? Na fazenda, João se refugiava no trabalho. Levantava antes do amanhecer e só parava quando o sol se punha. A solidão parecia mais pesada agora, e mesmo os animais sentiam sua mudança. O capataz, velho conhecido, arriscou um comentário. "Patrão, o senhor tem andado calado demais. Isso não faz bem." João apenas respondeu com um gesto vago. Era o orgulho falando mais alto. O mesmo orgulho que o impedia de admitir que sentia falta dela. À noite, sentado na varanda, olhava as luzes da vila ao longe. Pensava em Helena, na maneira como ria, na voz suave quando ensinava às crianças. Mas logo o pensamento se transformava em medo. E se aquele sentimento o distraísse dos negócios, o tornasse vulnerável? Ele sempre acreditara que o coração era coisa frágil demais para quem precisava sustentar uma fazenda, comandar homens e enfrentar as intempéries da vida rural. Enquanto isso, Helena tentava seguir sua rotina. As aulas, antes alegres, pareciam mais silenciosas. As crianças notaram sua tristeza e começaram a fazer pequenos gestos para animá-la. Flores deixadas na mesa, desenhos com corações coloridos, risadas fingidamente altas. Mas o vazio persistia. Às vezes, à noite, ela olhava pela janela e imaginava o campo ao longe, perguntando-se se João pensava nela. Uma tarde, tomou coragem e decidiu ir até a fazenda. Montou em um cavalo emprestado e seguiu pela estrada de terra, o vento frio levantando o cheiro de mato e poeira. Quando chegou,
Encontrou João no curral, tentando consertar uma cerca quebrada. Pensei que tivesse esquecido o caminho, disse ele, surpreso, largando o martelo. Achei que fosse você quem tivesse esquecido, respondeu, sem sorrir. O silêncio que se seguiu foi denso. Helena respirou fundo e falou: se fiz algo que o magoou, quero saber. João baixou o olhar. Não é isso. Eu só achei melhor manter distância. Por quê? Porque não quero que pense que tenho intenções que não tenho o direito de ter. As palavras saíram rudes, secas, mas no fundo eram um escudo para o que realmente sentia. Helena o observou em silêncio por alguns segundos. E quem disse que você não tem esse direito, João? Ele hesitou, sem saber o que responder. Eu não sou homem de cidade, Helena. Tenho o campo, o trabalho e pouco mais. Você merece mais do que isso. Ela deu um passo à frente. E quem foi que te disse o que eu mereço? Eu não vim para cá em busca de luxo, João. Vim para ensinar, para viver, para sentir. A voz dela tremia, mas havia firmeza. Ele desviou o olhar, incapaz de encarar a verdade que ela trazia. O orgulho o prendia, o medo o dominava. Eu já perdi gente demais, murmurou por fim. Quando a vida tira algo de você, aprende a não querer mais nada que possa ser tirado. Helena sentiu o coração apertar. Aproximou-se, devagar. E se dessa vez ninguém tirar? Perguntou com doçura. Mas João deu um passo atrás, como quem foge do próprio desejo. É melhor você ir, Helena. Ela ficou parada por um instante, olhando para ele, os olhos marejados. Depois virou-se e partiu, o som dos cascos se misturando ao barulho do vento. João ficou ali, imóvel, com o peito pesado. O sol se punha atrás das montanhas, tingindo o campo de vermelho, e ele percebeu que, ao tentar se proteger da dor, acabara ferindo a única pessoa que lhe trazia paz. Naquela noite, não dormiu. O vento batia nas janelas, e o silêncio da casa era quase insuportável. Pela primeira vez em muitos anos, o homem do campo sentiu-se realmente só. E compreendeu, sem precisar dizer em voz alta, que o medo e o orgulho haviam sido inimigos mais duros do que qualquer seca que já enfrentara. As semanas que se seguiram foram silenciosas, cada uma mais longa que a anterior. João tentava se convencer de que havia feito o certo ao afastar Helena, mas a fazenda parecia diferente sem ela. As manhãs já não tinham o mesmo brilho, e até o canto dos pássaros parecia distante. Ele se lançava no trabalho com ainda mais força, como se pudesse enterrar a saudade sob o peso da enxada. Mas o vazio insistia em permanecer. À noite, o vento trazia lembranças. O som da risada dela, o jeito como ajeitava o cabelo atrás da orelha, o olhar sereno que o fazia esquecer do mundo. Na vila, Helena também sofria em silêncio. Dava aulas como sempre, mas sua voz parecia menos viva. As crianças, com a sensibilidade que só os pequenos têm, percebiam a tristeza que ela tentava esconder. Em um fim de tarde, uma das alunas, a pequena Rosa, perguntou: "Professora, por que a senhora anda triste?" Helena sorriu, disfarçando. "Às vezes, as pessoas ficam um pouco tristes, mas depois passa. Mas ao olhar pela janela e ver o campo se perdendo no horizonte, soube que aquela tristeza não passaria tão facilmente." Os boatos começaram a circular. Diziam que o fazendeiro estava pensando em vender parte das terras e que passava os dias calado, quase não saindo mais de casa. Helena ouviu os comentários com o coração apertado. Quis ignorar, mas a preocupação foi mais forte. Uma noite, sentada sozinha em sua pequena sala, ela entendeu que não podia deixar que o orgulho decidisse por ela. Pegou o xale, saiu e começou a caminhar pela estrada de terra, guiada apenas pela luz prateada da lua. Na fazenda, João estava na varanda, olhando para o campo quando ouviu passos. Ao reconhecer a silhueta que se aproximava, sentiu o coração bater descompassado. Helena parou diante dele, respirando fundo.
Achei que fosse te encontrar acordado, disse, com um sorriso leve. Ele ficou em silêncio por um instante, surpreso demais para reagir. O que faz aqui a essa hora, Helena? Vim te dizer que você estava errado, respondeu ela com firmeza. O amor não é um fardo, João. É um abrigo. Ele desviou o olhar, a voz presa na garganta. Eu só queria te proteger. De quê? Perguntou ela. Do que é bonito, do que faz o coração bater de novo. Você não precisa ter medo. Eu também perdi, João. Eu também já me fechei. Mas não é justo viver metade da vida com medo de sentir. As palavras dela romperam algo dentro dele. João respirou fundo, e por um instante, o silêncio entre os dois foi tão profundo que se podia ouvir o barulho distante dos grilos. Ele se levantou devagar e se aproximou. Eu não sei amar direito, Helena. Passei tempo demais sozinho, tempo demais cuidando de terra e gado. Ela sorriu, os olhos marejados. Então aprende comigo. O amor não precisa de pressa. Os dois ficaram ali, de frente um para o outro, com o vento bagunçando os cabelos dela e o chapéu dele balançando na mão. Quando ele finalmente tocou sua face, foi como se o tempo inteiro tivesse esperado por aquele instante. O beijo veio simples, sem promessa nem cerimônia. Apenas a certeza de que a solidão havia, enfim, encontrado descanso. Na manhã seguinte, os boatos mudaram de tom. Diziam que a professora havia sido vista na fazenda, ajudando o fazendeiro a arrumar o galinheiro, rindo como há muito não se via. Título: ele jurou nunca mais amar, até conhecer a professora da vila. Tags: romance rural, histórias de amor maduras, vida no campo, amor e solidão, fazendeiro e professora. As crianças curiosas perguntavam se era verdade que João agora levava flores para a escola. Ela apenas sorria e mudava de assunto. Com o passar dos meses, a vida dos dois se entrelaçou naturalmente. Helena passou a ajudar nas tarefas da fazenda quando não estava dando aulas, e João começou a visitar a escola para consertar o que precisasse. Um portão, uma janela, qualquer desculpa para estar por perto. A vila inteira notava a mudança. O homem antes fechado agora era visto conversando com vizinhos, levando sacos de farinha à igreja e, às vezes, até tocando violão nas festas do povoado. Certa tarde, enquanto observavam o entardecer juntos na varanda, Helena comentou: lembra do dia em que te conheci? Eu achei que você fosse o homem mais sério do mundo. Ele riu baixo. E eu pensei que você fosse delicada demais para aguentar o campo. E não sou? Provocou ela. É mais forte do que eu, Helena. Sempre foi. O sol se escondia atrás dos morros, pintando o céu de tons alaranjados. Ela encostou a cabeça em seu ombro, e ele segurou a mão dela com ternura. Por um momento o tempo pareceu parar, como se o campo inteiro respirasse junto com eles. Na vila, as crianças cresceriam ouvindo a história do fazendeiro que um dia amou a professora da escola. Diziam que foi o amor que mudou aquele homem e que desde então as colheitas na fazenda nunca mais falharam. Talvez fosse só coincidência. Ou talvez o amor, quando nasce em terra boa, faça até o solo florescer. E ali, entre o cheiro de terra molhada e o som dos grilos noturnos, João e Helena aprenderam que o coração, por mais machucado que esteja, sempre encontra um jeito de florescer de novo, especialmente quando o amor nasce no campo. Se você também acredita que o amor pode florescer nos lugares mais simples, até mesmo em meio ao campo e ao silêncio da solidão, inscreva-se no canal e continue acompanhando histórias que aquecem o coração e fazem acreditar novamente no poder dos sentimentos verdadeiros.